Oi, tudo bem? Meu nome é Gabi e hoje eu vou falar para vocês o que é HTML, como foi feito, por quem foi feito e etc. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, abre a descrição, entra no meu servidor Discord, conversa comigo, também comenta algumas coisas aí, entra nas minhas redes sociais. E é isso, gente, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos começar com essa. HTML é a linguagem de marcação, que a sigla HTML significa Hypertext Markup Language. Desculpa se eu falei errado, mas traduzindo para o português é linguagem de marcação de hipertexto. Essa linguagem HTML foi criada pelo Tim Berners-Lee e a linguagem HTML é o conteúdo da página, um componente básico da web, fazendo assim uma estrutura básica de um site. Tá, mas Gabi, o que significa hipertexto? Hipertexto significa um conjunto de elementos conectados. Podem ser palavras, vídeos, imagens, documentos e etc. Como, por exemplo, ao visitar uma página na web, você pode perceber que tem diferentes distribuições nos textos, nas imagens e etc. Essa é a estrutura estabelecida através do HTML. Como, por exemplo, na internet é comum às vezes você encontrar um site só com conteúdo, sabe? Só com texto ou com uma imagem, tudo muito simples, sem estilização. Esse é mais ou menos os sites antigos, né? Que não tinha muito estilo, só tinha uns textos, umas imagens, tipo jornal, sabe? Porém, hoje em dia é muito difícil você encontrar uma página web só usando o HTML. Portanto, podemos considerar que o HTML é o esqueleto da página. Imagina então que além do esqueleto, você precisa ter o corpo. E para isso também temos a linguagem CSS e JavaScript, que junto com o HTML formam a base de todos os sites atuais. E o CSS e JavaScript eu vou explicar em talvez outros vídeos, se vocês se interessarem, claro. Aí você me pergunta, Gabi, como funciona o HTML? Através de um documento HTML, ou seja, um documento .html ou .htm, o navegador faz a leitura do seu arquivo e renderiza o conteúdo na sua página, para que você ou outro usuário possa visualizar. Os arquivos .html podem ser visualizados em qualquer tipo de navegador, como por exemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc. Geralmente, um site é composto por várias páginas HTML, como por exemplo, um site que contém 3 páginas HTML, como por exemplo, uma homepage, uma dos contatos e uma dos produtos, irão receber 3 arquivos .html. O código HTML pode ser escrito por qualquer tipo de editor de texto, tá? Como por exemplo até o bloco de notas. Cada página consiste em várias tags, também chamadas de elementos, que podem ser considerados blocos de construção das páginas. Esses blocos é a maneira que o HTML faz para marcar os seus conteúdos, criando tipo uma hierarquia, né? Separando seções, parágrafos, cabeçalhos e etc. E o que são essas tags? O HTML pode ter várias tags dentro de um documento só. No caso, uma série de tags, várias tags. E as tags são os códigos que definem a estrutura da página, tipo tamanho, cor, fonte, quebra de linhas e etc. E a maioria dos elementos HTML são feitos por uma tag de abertura e uma tag de fechamento, como isso aí que tá aparecendo na tela agora. Mas também tem tags que só tem uma abertura só, sabe? Não tem fechamento, que você pode colocar tanto assim como assim. Vamos dizer que você quer escrever um parágrafo. Então começamos com a tag P, escrevemos o conteúdo e fechamos a tag. Dessa forma, se você salvar o arquivo .html e abrir no seu navegador, ele vai aparecer lá um parágrafo. E qual que é a estrutura básica de um documento HTML? Agora que você sabe algumas tags, vamos ver como funciona. O documento deve conter um doctype, indicando que é HTML. Doctype HTML significa tipo do documento, no caso HTML, que é escrito assim. Essa tag não tem fechamento. E logo depois dessa tag você coloca o HTML, a tag HTML, que vai conter toda a sua página HTML, contendo o head, que são o título, metadados, links e etc. E depois do head, ainda no HTML, colocamos o body, que é o corpo do nosso HTML. No caso, head é a cabeça, onde ficam as informações, e o body é onde vai aparecer o conteúdo da sua página. Por exemplo, é o que aparece no seu navegador. Dessa forma, temos a estrutura HTML, que é assim. Para que não ocorra erros de incompatibilidade ou renderização de caracteres, a gente usa uma tag chamada meta, que basicamente vamos declarar o padrão do teclado. Como por exemplo, no Brasil e uma boa parte da América Latina, usamos o UTF-8. Dessa forma, através da tag de metadados, que é o meta,
vamos declarar dentro de um atributo char7, que é o TF8. E temos assim a estrutura básica de um documento HTML. E agora que você já sabe um pouquinho mais, eu vou contar um pouquinho da teoria do HTML. E como surgiu? Surgiu em 1980 por um cara chamado Tim Berners-Lee, que iniciou um projeto baseado em marcação de hipertexto, denominado Encryption. Desculpa se eu falei errado. Foi realizado através de uma linguagem de programação chamada Pascal. E anos depois, o Tim Berners-Lee e o Robert Kalial conseguiram implementar a primeira comunicação de um usuário com um servidor, através do protocolo HTTP. Com isso surgiu a World Wide Web, que significa www, que a gente usa até hoje em dia, com o objetivo de facilitar a comunicação de documentos entre pesquisadores. Ele então foi criar uma linguagem de marcação de hipertexto chamada HTML. E a sua primeira versão do HTML foi lançada em 1991, baseada em SGML, que é uma linguagem de marcação para estruturas de documentos. O SGML já possuía várias tags que foram herdadas pelo HTML. Contudo, a maior diferença entre o HTML e o SGML é que o HTML pode implementar links na sua página, que te leva para outro lugar, como por exemplo a tag A. A linguagem HTML foi começando a ficar famosa, começando a ser utilizada para formar aquela rede pública que usavam na época. E há alguns anos, no caso hoje em dia, é a linguagem padrão da internet. O HTML já teve várias evoluções. Eu não vou ficar citando as várias diferenças, modificações que teve na época, mas vou citar as versões. Tem o HTML1 até o HTML5. E essa versão HTML5 chegou com uma proposta marcante. Ela não é uma versão final, no caso vai ter outras atualizações em frente. No caso, o HTML5 trouxe novas tags semânticas pra gente, que teve grandes avanços para leituras, porque informa pra gente o significado daquele conteúdo. Qual que é a relação do HTML, CSS e JavaScript? Como eu já disse antes, o HTML é o esqueleto da página, porém ele sozinho é limitado a só essa função, mesmo na sua versão atual. Podemos assim falar que um site, por exemplo, tem 3 camadas. O HTML, que vai mostrar o conteúdo para o usuário, o CSS, que dará uma forma aos elementos HTML, e o JavaScript, que dará uns comportamentos dinâmicos para a página. Então, para finalizar esse vídeo de hoje, HTML é o conteúdo da página, CSS é o estilo da página e o JavaScript é a interação da página. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, abre a descrição, entra no meu servidor do Discord, conversa comigo, deixa comentários aí, entra nas minhas redes sociais e é isso. Beijos, fui!